Paz, irmãos, tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos aqui em mais um episódio do nosso JesusCast, o primeiro pós-acampamento, né, Tiagão? E hoje a gente está aqui com um cara especial, mas queria saber primeiro como é que você tá, como foi o acampamento para você? Fala, meu querido, fala, meus queridos, como é que vocês estão? Foi sensacional, né? Quero saber um pouquinho de você também, como foi, né? Primeira experiência. Pessoal, estamos de volta, um convidado sensacional hoje, tá? Um cara que é super amigo nosso e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito das experiências e do testemunho dele. Já vamos começar com aquele boa noite, né? Vi, se apresenta, Vinícius, bem-vindo, fica à vontade, fala um pouquinho aí, pessoal. Paz seja convosco, pessoal. Para quem não me conhece, sou o Vinícius, sou membro aqui da nossa amada Igreja Quadrangular de Avaré. Para mim é uma honra, que é um prazer de estar com vocês, tá bom? Tô entre amigos, então tô tranquilo. Já quero deixar um abraço aí pra Ju e pro Mar, que tá aí na contenção aí, cuidando de tudo, tá bom? Amo vocês. É isso aí, gente, não era eu falando, tá? É o convidado mesmo. É bom deixar claro, né? É gêmeo, né? Meu querido amigo Vitor aqui. Se parece um pouco, não é a edição da Ju, realmente tá nós dois aqui, tá bom? É o par de vasos. Irmão, então vamos começar desde o início aí da sua trajetória cristã, você é criado em lar cristão, como é que é para você? Então, Vitinho, a minha experiência assim foi assim, eu falo que eu praticamente eu fui criado, porque eu não nasci, mas eu fui muito novo, assim, desde quando eu me entendo por gente, eu já frequentava a igreja, então foi por volta dos meus 5, 6 anos que os meus pais foram para a igreja evangélica, se converteram, e desde esse tempo eles me levaram. Então, eu meio que cresci num lar cristão, eu agradeço a vida da minha mãe e do meu pai por isso. Mãe, pai, beijo, amo vocês. Sempre fui criado com a direção assim de Deus, com os princípios cristãos, amém? Então eu falo que eu fui praticamente criado em lar cristão, porque desde quando eu me lembro, eu participo da igreja, o famoso cultinho, então sim, eu creio que sim, eu fui criado. Show, Vi. Você comentou um pouquinho, né, dessa questão de como você iniciou, né, na questão cristã, mas fala um pouquinho do Vinícius particular agora. Quantos anos, o que faz da vida, enfim, conta um pouquinho do Vinícius particular para nós aí. Então, Thiago, meu querido, vou fazer 25 anos agora, dia 12. Já fico aí para vocês aí o presente, né, que vão dar, mas eu faço agora isso, sou de 99, faço 25 anos agora, dia 12 de março, e ó, provavelmente já vai estar no ar, né? Então, vai estar perto ali, quem quiser abençoar com um presente, fique em Amém. Quem paz. quiser abençoar, amém. Vi, você trabalha com o quê, cara? Então, eu sou vendedor interno de uma loja chamada Marco César, aqui em Avaré. É uma loja aí de floresta e jardim. Então, sou vendedor, trabalho com isso. Então, é uma área assim diferente que eu nunca tinha trabalhado, mas que eu gosto muito de mexer, aprendi. Então, gosto muito. É isso que eu faço hoje daí. E eu ia falar, e você também tem conhecimento na área de informática, etc, né? Então, eu fui muito tempo, fui gestor de tráfego e eu entrei nessa loja até com esse plano, com esse propósito, sabe, de cuidar mais da parte do marketing deles e agora estamos aí com umas ideias, já estamos colocando em prática para criar um e-commerce, então estamos trabalhando nisso, logo logo o site vai estar no ar. Então, estamos indo também nesse propósito. Eu entrei para ser vendedor interno e também já para cuidar dessa parte, que a gente é uma área que a gente quer atacar bastante na internet aí. Beleza? Então fui, desde o primeiro momento eu tinha com o Marco, que é meu patrão, eu já tinha um acordo com ele sobre isso. Certo, você falou um pouco dessa vida fora, sua vida pessoal, né, no trabalho e tudo mais, e agora eu gostaria que você falasse um pouco da sua vida aqui na igreja, né? Queria primeiro, como você chegou aqui, como foi a recepção para você, como foi a primeira impressão? Vitinho, eu falo assim que eu eu não cresci na quadrangular, mas eu me encontrei aqui. Eu vim de outros ministérios, mas aqui vai fazer um ano agora, mas eu me encontrei aqui de verdade. Eu cheguei na igreja quadrangular quando eu estava assim numa fase muito difícil da minha vida, uma fase assim que e depois eu vou contar da história, mas que eu estava meio que desacreditado. E quando eu cheguei aqui eu senti assim abraçado pela igreja, como todos vocês sabem, assim, desde o primeiro momento me senti bem.
Teve aquela recepção que todos nós, tipo, sabe aqui que teve. E isso, cara, me fez ficar, me fez arder de novo, sabe? A vontade de participar, de estar perto de Cristo de novo, cara. Então, Reacendeu a chama, né? reacendeu a chama. Eu falo que uma brasa longe do braseiro, ela vai esfriar, cara. E eu tava assim, tava muito frio nessa parte. E trazendo aqui, vindo pra cá de novo, cara, eu acendeu essa brasa no meu coração, graças a Deus. E tenho que louvar a Deus a vida pelo esse ministério, pelos pastores, por todo mundo que me acolheu também. Show, Vi. Já aproveitando, tá falando de quando você chegou, né, aqui na Quadrangular, eu acho que, quando você chegou mais ou menos, Vitão? Foi outubro, Ah, tá. setembro. Eu e o Vi, nós viemos, vamos pôr, no mesmo espetáculo. O Vi veio no espetáculo da Páscoa do ano passado, que inclusive está chegando, daqui a pouco. Se eu fosse vocês, não perdi essa oportunidade, porque é um espetáculo maravilhoso. Você veio ano passado e eu vim ano retrasado. O que, tipo, meu primeiro culto na Quadrangular foi o espetáculo de Páscoa de 2022. E o seu foi do ano passado, né? É um espetáculo maravilhoso. Quem tiver oportunidade, venha, chegue cedo, porque senão não consegue sentar muito na frente. Mas, cara, é um espetáculo maravilhoso. E aí, Vi chegou, recepcionado pela galera, e amigos daqui, trouxe mais uma galera junto, o pessoal veio junto, né? E, cara, e agora, passou um tempinho, o Vi começou a fazer parte do Ministério de Louvor, entre outras coisas. Conta um pouquinho para nós, Vi, o que tanto você está fazendo na igreja, o que tanto você tem vontade de fazer também na igreja. Fala um pouquinho para nós. Gente, só para reforçar aí, venha nesse de Páscoa, é muito bom o culto de Páscoa. Eu falo assim que é algo totalmente diferente. Eu tive uma experiência muito boa, assim, olha que eu vivi grandes cultos, mas esse, assim, a gente aprender de novo sobre Jesus, e tudo é muito bem feito, gente, venha, muito bom. Tio, hoje, igual você falou, eu faço parte aí do Ministério de Louvor, entre aspas, né, porque eu cuido mais ali do som, mas para mim, assim, eu gosto muito. Mas o que eu posso dizer é que eu tenho também outros projetos aqui dentro da igreja, né? Como que todos sabem, assim, eu e todos nós que estamos aqui, como a gente gosta de falar muito, né, do amor de Deus, assim, o que queima também muito no meu coração, assim, é falar dele, é trazer a palavra dele. Então, assim, meus projetos é esse, cara, é falar de Jesus, como a gente já fala lá fora, mas falar também aqui dentro. Então, o meu projeto aí, mais para frente, aí, talvez fazer um ITQ, entendeu? É me lançar na obra de Deus também dessa maneira, não sei aí, talvez aí ajudando mais na célula, porque é uma grande oportunidade para a gente falar de Jesus também, falar do célula e evoluindo nessa parte também, trazer mais da palavra de Jesus, é o que queima no coração, né? Falar como o Vitinho também, que eu sei, tem esse desejo, né? Já está esperando ali uma multiplicação de células só Sim. para falar mais, é o que queima no coração, não adianta. Tentei muito tempo fugir disso, por muito tempo, mas Deus sempre me trouxe e falou, não, é isso que eu tenho para você e é isso que eu quero. É a síndrome de Jonas, né? Síndrome de Jonas, que nós falou aquele dia. Eu tive isso também, mas para onde você vai, quem escolhido não tem escolha, né? Não tem. E bom, bacana você citar essa parte começar pela parte do teatro de Páscoa, porque agora esse ano eu vou teatro normalmente eu participo, mas esse ano eu vou participar no bastidor. Tipo, eu estou ajudando a Letícia, a Thalita, enfim. E é legal ver o trabalho que elas fazem, todo o trabalho de preparação e também o trabalho espiritual, em jejum, em oração, enfim. E então, por isso que é bem impactante mesmo. A gente espera que alcance novas almas. Então, você que está assistindo, venha. Vai ser no dia 31? 31 de março. 31 de março, né? Que é o domingo de Páscoa. Vai ser, enfim, só você estando aqui para você saber como é que é. Agora, eu queria que o Vinícius falasse para a gente. Enfim, a gente teve aí, acabamos de voltar de um acampamento abençoado. Eu vi que você participou também. E eu sei que você também tem experiências com acampamento. Eu gostaria que você primeiro contasse como foi isso com a gente agora e depois você contasse a história que você falou que ia contar aqui na mesa para mim. Já, Vitinho? Você quer deixar pro final, mas vamos lá. Que já tá ansioso. Peraí, Vi, então vamos aproveitar que o outro Vi entrou na questão do acamp. Ó, pessoal, esses aqui são os copos, tá? Vi, mostra o outro aí. Edição limitada esse, tá? Ó, do Influencers. Essa aqui, ó,
é uma das camisas, tá? Que nós viemos sem querer combinar, combinando, né? Mas tá bem, Vitão, tudo bem. Pessoal, foi um acampamento surreal, foi sensacional. Teve de tudo que você imaginar, muitas pessoas batizadas com o Espírito Santo, muitas pessoas libertas. Foi muito mais daquilo que eu esperava, cara, falando por mim. A gente vai ter um episódio sobre isso, aqui a gente vai falar só um pouquinho por cima. O Vi vai contar um pouquinho da experiência dele, mas logo a gente lança um episódio aí com mais pessoas, contando um pouco mais, com mais experiências também. Porque o Vi tem uma bem bacana. Enfim, retomando, fala um pouquinho pra nós desse Influencers, pra você como foi, que foi o primeiro, né, Influencers. Conta pra nós aí, Vi. Vitinho, igual você falou, não foi meu primeiro acampamento, cara, mas assim, foi o que Deus assim mais impactou a minha vida. E eu conto uma história que começa lá atrás. Como eu falei, desde cedo eu era da igreja, eu já participava e tinha como, na igreja que eu participava, tinha como um retiro de juniores. E quando eu era muito novo, cara, eu fui impactado com a presença de Deus. E eu falo que foi assim uma experiência incrível. Lá quando eu tinha essa idade, lá para os 7, 8 anos, sou ruim com data, mas foi por aí. Teve esse retiro que eu falei e teve um momento ali de oração que de adoração mesmo que os pastores da época fez a gente já cedo aprender a buscar a presença de Deus. E eu lembro que e é incrível, vocês vão ver onde que eu vou chegar. E eu lembro que nesse dia não era uma noite, a gente foi em volta da fogueira e Deus começou a ministrar no meu coração através da oração dele e eu comecei a sentir a presença de Deus. E desde quando eu comecei a sentir assim essa presença, eu fui impactado muito forte, eu comecei a chorar muito. E daí uma pastora na época, um pastor, começou a ministrar sobre a minha vida, falando que eu no momento estava sendo marcado pela presença de Deus, que desde novo ele já estava me marcando, eu já tinha ali, estava recebendo o Espírito Santo dentro de mim e que eu ia tentar fugir, muitas das vezes eu ia tentar fugir da presença dele, só que ele sempre lembraria de onde que eu sou, para que eu vim e qual que é a missão dele comigo, né? Qual que é o trabalhar dele, o propósito dele comigo. Então, isso eu esqueci sobre a minha vida, eu posso contar depois que eu saí, muitas das vezes, igual eu falei, eu tentei fugir da presença de Deus. E agora, tipo assim, eu até me emociono falar esse acampamento foi surpreendente porque trabalhou assim nessa área, cara. E eu lembro da música que estava tocando naquele dia e o Espírito Santo me remeteu aquela música que foi aquela música do David Killa, estava tocando naquela noite quando eu era uma criança, que eu quero ser como criança, do David Killa. Quem não conhece lá, quero ser como criança. Procurem aí uma música abençoada, porque é uma música ministerial que já desde aquela época cantava. E nessa noite que eu falei que eu fui ministrado, que eu recebi o Espírito Santo dentro de mim, aí falou que eu fui marcado com o propósito dele, passou-se um tempo, tudo, estamos no dia de hoje, né? Teve o acampamento que teve esses dias, a gente teve uma vigília que foi uma benção, e o Mata ali, ele sabe, cara, e eu falo que é muito difícil acontecer, porque tipo, é uma música que era cantada muito tempo atrás, hoje não é muito mais cantada. E começaram a ministrar, o pastor começou a ministrar sobre a minha vida lá, começaram a orar perto de mim e começou a tocar essa música. Eu quero ser como criança e eu sozinho. Eu meio que ouvi aquela oração, entendeu? O que a pastora estava fazendo para mim naquele dia, falando que eu estava sendo marcado com a presença dele. E naquela noite eu entendi que eu era marcado pela presença de Deus e que não adiantava, eu vou tentar fugir. E ele me lembrou que desde aquele tempo ele estava cuidando de mim, ele já tinha um propósito pela minha vida. Eu lembro assim que eu fiquei assim chorando, eu chorava tanto que eu não aguentava de soluçar mesmo, porque a gente muitas das vezes fala, mas Deus não fala comigo. Muitas vezes a gente pensa assim, preciso de uma pessoa para falar comigo, mas Deus fala de tantas formas e isso foi tão assim surreal, porque eu ouvi assim claramente assim aquelas palavras e que me fez lembrar e remeter aquele dia. Ele como ele estivesse marcando isso a minha vida, entendeu? Então eu falo assim, nossa, essa experiência assim foi a melhor que eu tive no acampamento. Talvez seja uma das melhores experiências que eu tive, talvez não foi em acampamento. E eu falo, cara, esse acampamento foi demais. Mesmo por isso que todo mundo fala que foi o melhor, porque não é só eu que tive experiências, foi o Vitor, foi o Thiago, foi o Matheus, foi a Ju, foi todo mundo que participou, teve experiências assim com Deus. Quem estava com o coração aberto de verdade, eu tenho certeza que teve grandes experiências com Deus. Cara, isso eu concordo com você. Ano passado eu fui também, a Ju também, o Má também. E foi tremendo, maravilhoso, mas esse ano foi algo surreal.
Foi algo surreal e nós estávamos trabalhando lá, então é mais ainda, falando por mim agora, uma experiência sensacional, cara. E a gente ficou no mesmo quarto, né? Eu, você e o Malvit, infelizmente não ficou, mas ele foi para outro quarto, ele tem certeza que ele evangelizou muito lá, que tem testemunho lá também, né? Mas, cara, a gente chegava no quarto e vamos dormir, vamos. E a gente continuava contando testemunho e vai, e conta e nada de dormir. Galera, tem que acordar daqui a pouco. E a gente estava tão cheio que ninguém queria parar de falar, né? Sobre o que estava acontecendo naquele acampamento, né? Sobre... Não, dormir 2 horas, 3 horas por dia, tá tranquilo. Ia poder devocional de Pra manhã. quem foi em acampamento aí sabe, você não dorme, não Não. dorme. Não dorme. E todo mundo aqui, igual o Vi falou, eu, os dois Vi, o Maju, todo mundo foi tocado lá, a gente conseguiu ver isso. E quase todos os dias, né? Lógico, tem um dia que você tá um pouquinho mais assim, só que faz parte. Começa a bater a canseira, mas, cara, foi surreal. E é muito legal você falar essa questão de você lembrar de uma coisa que, tipo, igual você falou, quando você era criança, né? Um júnior. E quando a gente, voltando um pouquinho agora, quando a gente pensou no nome do nosso podcast, né? No Jesus Pode, a gente pensou muito nisso. Nessa questão assim, vamos lá. Muitas vezes você já está direcionado para fazer alguma coisa, né? Para, como que eu posso dizer? Já tem algo marcado na sua vida, igual você falou. Eu tentei fugir muito, né? Tentei fugir muito disso. O Vitor também já comentou aqui no podcast também que já tentou fugir. Enfim, todo mundo teve essa fase já, né? Só que não adianta, porque aquilo que Jesus pode fazer na sua vida e aquilo que Jesus quer fazer na sua vida, se você tiver de coração aberto, não adianta, né? Não adianta, ele vai fazer. Não, achei interessante que eu lembrei de uma experiência que eu tive e vocês podem até confirmar, tem no TikTok, tem gravado no TikTok do pastor Richard, acho que é Richard Santos. Alô, pastor. A primeira célula que eu fui, Salve, pastor, Deus abençoe, viu? eu tinha vindo na segunda-feira aqui no Chomenec, que foi quando Deus me deu o endereço, enfim, um dia eu conto a história aí. Vim no culto na quarta e o pastor já convidou para a célula na quinta, que era lá na casa da pastora, né? E a dinâmica no primeiro dia que eu fui era quem sou eu bíblico. Colocava um papelzinho e tinha que adivinhar quem que era. Só que, tipo, eu não sou convertido, eu não, tipo, não era convertido, não conhecia a palavra, o corte vai, enfim, deixa o pessoal cortar. Pessoal do corte, ó. Eu não sou convertido. Eu não era convertido, não fui criado, não tinha conhecimento nenhum bíblico. Porém, quando eu sentei na cadeira, eu senti algo que me falou, e hoje em dia eu sei que é o Espírito Santo, mesmo sem sendo a primeira vez. Vai colocar Jonas, tanto que a hora que ela colocou, eu falei, é Jonas, sem as dicas. E depois de um tempo que eu fui entender o porquê que era Jonas, porque realmente era Jonas, porque eu tentei fugir várias vezes, porque realmente era a síndrome de Jonas. Então, mas tem gravado no TikTok do pastor Richard, se vocês quiserem, podem assistir. Não, tem lá eu falando assim também. Tanto que ele coloca no vídeo. Vê o que o menino fala no final. Porque era... Enfim. Só retomando então, pessoal, um pouquinho da questão do acamp, igual o Vi falou. Quem esteve lá, tenho certeza que foi tocado tremendamente. Que tiver com o coração aberto, né? A gente teve de tudo, foi sensacional. E isso não pode parar. Que esse é o nosso maior foco agora, a gente não pode parar. É como você falou, né? Nós somos brasas. Então, uma próxima da outra, isso... vira um fogaréu. Então a gente não pode parar, né? Vi, agora, você comentou um pouquinho da Camp, como foi, bem por cima, né? Cara, conta um pouquinho desse período que você estava falando que tipo, você queria se afastar. Você falou assim, teve um período que eu fui Jonas. Vamos lá, o livro de Jonas toca muito, já falei com o Vitinho, por causa disso, né? Ver como ele tentou fugir várias vezes, né? E muitas das vezes eu fui assim, igual eu falei, eu cresci num lar cristão, e sempre tive esse propósito, assim, na minha vida, sabe? De seguir a Deus. Desde muito novo, eu sabia que eu queria seguir a vontade de Deus. Mas muitas das vezes também eu fugi, né, da vontade dele. Me afastei, assim, um período da minha pré-adolescência, que não sei se vocês tiveram, e, tipo, dos meus 12 aos 14 anos ali. E eu, muitas das vezes, igual eu falei, eu tentei fugir da presença de Deus, né? Eu lembro, por isso que eu falo, por isso que eu amo célula. Eu fui alcançado por uma célula. Não adianta você tentar fugir. Eu fugi, assim, minha mãe e meu pai falavam, vamos pro culto, e eu sempre dando desculpa.
Os meus pais falaram, não, vamos deixar ele, a gente sabe que ele sabe a verdade, ele conhece o caminho, então ele sabe o que é melhor para ele. Pessoal, o Thiago lembrou, voltou às células aí, participe, pessoal, é algo tremendo. Deus trabalha muito em células, por isso que eu amo pequenos grupos, porque a igreja foi formada em pequenos grupos, então eu amo pequenos grupos, eu amo a célula. Procure uma, converse com os líderes, nós vamos achar uma pertinho da sua casa e você vai gostar muito da experiência aí. E Deus vai trabalhar muito, tá bom? Pode continuar aqui? Não, aqui da história. Então, eu tentei fugir muito tempo da presença de Deus, e só que não adianta. Quando Deus ele te escolhe, Vitinho, não tem como fugir. E eu falo que eu tentei fugir, aí veio do lado da minha casa, mudou quem? Um pastor. Aí eles pegaram, a minha mãe conversou com eles e falou que vamos fazer uma célula na casa dele. Aí como que eu vou fugir numa célula que é na minha casa? Como que eu vou fugir numa célula que é na minha casa, né? Então, mas eu fugi por aí umas 3 semanas, consegui fugir aí, dava horário, eu sabia que era 7, dava 6h30, eu saía de casa, vou dar um rolê, ou não ia sair, mas antes não voltava. Tentei fugir por umas 3 semanas, mas aí eu fui alcançado nessa cela, entendeu? Que foi feito perto de casa aí eu retomei os caminhos do Senhor, né? E tentei fugir um dia, esqueci, não sei por qual motivo, eu esqueci de fugir. Deus me pegou assim e me reconciliei com Ele. E é claro que teve momentos assim muito que a gente não tá bem, que a gente meio que dá uma afastada, mas foi meio assim que eu voltei para cela. E eu falo, Tchê, que foi um momento assim que eu já tinha já a presença de Deus na minha vida, eu já fui marcado, mas foi um momento que eu falei, não, Ele é o Deus da minha vida. Porque eu gosto de falar que quando a gente é novo, Ele não é o Deus da nossa vida, Ele é o Deus dos nossos pais. Então, se a gente precisa de uma oração, a gente fala, minha mãe é da igreja, meu pai é da igreja, vou falar para eles orar, tem alguma coisa? Minha mãe e meu pai então a gente fala assim que, meus pais é da igreja, então minha casa está na benção. Eu falo que foi esse momento que ele virou o Deus da minha vida de verdade, porque eu aceitei Jesus de novo, eu me reconciliei com ele. E é mais ou menos assim, a gente esquece que tipo, não é só os nossos pais, mas é a gente também. A gente precisa muitas das vezes ter essa direção de ir lá na frente, de aceitar Jesus e voltar aos caminhos dele. E eu me lembro muito da história de Jacó, né? Deus tinha uma aliança com Abraão, tinha uma aliança com Isaac e também tinha com Jacó. Só que Jacó não tinha uma aliança com Deus, né? E eu creio que é mais ou menos assim. Por quê? Porque a gente precisa ter um encontro com Deus, né? Então, você vê quando que ele está fugindo do irmão dele, ele deita, ele vê os anjos subindo e descendo na escada, e aí o que acontece? Jesus aparece para ele e fala assim, eu sou Deus, sou o pai do seu pai, eu sou Deus do seu pai, eu sou o Deus do seu avô e também sou o teu Deus. E nesse momento, Jacó parou de acreditar no Deus da família dele e começou a acreditar no Deus dele. Então eu falo assim, sempre tem um propósito, assim, sempre tem. Deus sempre está com a gente, sempre com a nossa família, mas tem um momento que a gente fala, não, ele não é o Deus do meu pai, ele não é o Deus do meu avô, ele também é o meu Deus. Então, não é só o Deus de Abraão e não é o Deus de Isaac. Também virou o Deus de Jacó, mas ele teve o quê? Que falar, você tinha uma aliança comigo, Deus. Agora, a partir de hoje, eu tenho uma aliança com você. É mais ou menos isso. Você é o Deus de Abraão, meu avô, você é o Deus de Isaac, meu pai. E agora eu quero que você seja o meu Deus também. Eu creio que foi nesse momento que eu falei assim, não, você é o Deus do meu pai, você é o Deus da minha mãe, mas você também é o meu Deus. Que daí é nesse momento que você deixa de acreditar e passa a experimentar. Porque daí a relação não é mais terceirizada, não é mais a minha mãe e meu pai que tinha contato com ele, agora é eu. Então, bacana demais ver isso, né, Tiagão? Não, show. Só para complementar isso que você falou, acho que a maioria das pessoas é assim, né? A não ser quem já, vamos por, vem velho para a igreja. Mas essa é uma questão que a nossa igreja, ela foca muito, por isso que nós temos o cultinho, né? Cultinho com as crianças ficam lá, os adolescentes ficam lá, né? Os jovens, né? Juniores ficam lá, para isso mesmo, né? O foco maior é o quê? Já desde cedo eles entender que é o Deus deles, né? É o Deus deles. E então, o cultinho é sensacional. Quem for vir, tiver filho, deixa lá no cultinho, é uma experiência sensacional. A tia Ju trabalha lá, né? Isso que eu ia falar. Tia Ju trabalha lá, entendeu? Entre outras, o pessoal é sensacional. É porque essa é a ideia, Vi. É muito bacana, tipo, linkar, né?
porque a igreja já está visando isso, então ela quer desde o começo que a criança já entenda. Eu fui participar do acampamento de juniores e, gente, é surreal. No primeiro dia teve não lembro se era um irmãozinho, acho que foi um irmãozinho mesmo, ou era uma menina, não, acho que era um irmãozinho, que ele pediu para orar. E ele só ia orar acho que era pelo almoço, pela comida. Menino, e foi pro alimento e foi para tudo mais. Que foi tipo, cara, eu me senti tocado, o pessoal do louvor estava conversando ali, foi muito, muito bacana, sabe? Então aí você já vê, é isso que ele tá falando, você já vê que ele já entendeu que, tipo, é o meu Deus, não é só o Deus do meu pai. E muitas vezes as crianças, né, através de um amiguinho, de um parente, mesmo um tio, uma tia que vai na igreja, leva a criança, a própria criança, ela evangeliza a sua casa. É um pouco mais difícil, claro que é, mas tem casos que a criança vai lá e evangeliza a casa. Então, cara, isso é surreal, isso que você falou da questão de a criança entender, né? E você também, jovem, entender que você pode ser o caminho de Deus para sua casa, né? Então, cara, muito show. Show demais. Então, já que a gente chegou aqui, acho que a gente não fez essa pergunta ainda, conta aí pra gente quais são os seus planos, enfim, seus projetos futuros aí, como que você se vê no ministério. Se tem algo que você gostaria de fazer que você não faz na igreja, porque você ajuda em tudo, né? Ajuda no som. Hoje veio de convidado, teatro. Hoje veio de convidado do podcast e ajudou no som. Ajudou a gente. Aí. É isso aí, pessoal. Desde muito novo, na verdade, foi assim. Desde quando eu comecei na igreja, eu sempre tive o coração muito de servo, né? Assim, eu creio que para um culto acontecer, tem muita pessoa trabalhando, né? Igual aqui estamos fazendo, tem muita pessoa trabalhando e sempre fui de ajudar mesmo, sempre tive o coração disposto. Eu acredito assim que eu vou continuar, eu quero continuar sempre ajudando o que precisar, mas igual eu falei, eu quero focar também em outras coisas, quero focar aí no Ministério da Palavra, que é o que eu amo. Então, me vejo fazendo isso na minha vida, focando, trabalhando aí, fazendo um ITQ da vida, né? Me fortalecendo, aprendendo mais da Palavra de Deus. E me vejo nessa área aí no ministério, ajudando, continuando a ajudar, mas também evoluindo nessa parte, se aperfeiçoando no ministério da palavra, né? Entendi. Bom, bacana demais. Ver a nossa igreja, que é a Quadrangular de Avaré, é uma igreja que, enfim, oferece uma estrutura para quem está com o coração aberto para crescer, quem busca, né? Então, a gente tem aí o ITQ, como você citou aquela hora, que já está com as inscrições abertas, está começando turma, né? Enfim, tem bastante gente abençoada aí que está começando. Eu tô pegando essa turma agora para começar, porque, como eu havia dito Tamo junto, Vitinho. nos outros podcasts... Estamos aqui hoje, mas se Deus quiser, aí vai dar certo de nós estar na hora que você falar, manda mensagem para a Lirpa. Tô conversando aqui também, com o amigo aqui, Thiagão. Todo enfim. mundo. Amém. Logo menos, se Deus quiser. Então, muito bom saber isso, que você tem projetos, enfim, tem anseio aí por coisas novas. E a gente falou do acampamento, falou um pouco da história fora, como foi. Eu acho que tem um assunto... eu acho que nós dois quer perguntar, né? Tá coçando. Eu vi que a hora que você chegou aqui, você colocou a mão na mesa assim, brilhou diferente. É uma aliança isso daí? Uma aliança, hein, Vitinho? Ô, Glória, e assim... Acho que já teve aqui, a gente já entrevistou essa pessoa. Será que vocês conhecem aí? Acho que nunca foi citada em nenhum podcast, né? Acho que ninguém fala, né, quando vem aqui, né? A tal da Natália Lohane Alves. Eu não ia falar Lohane, amiga, eu não ia falar Lohane. Cara, eu acho que, tipo, pra gente entrar um pouquinho nesse assunto, porque é uma história muito legal, quem acompanhou de perto, entre aspas, né, tudo que aconteceu. Cara, eu acho muito legal, e eu pego como exemplo, que a gente conversa bastante, né, eu e a Ana, que é, cara, como a oração e a confiança é fundamental em tudo, principalmente nisso, né. Acho que vocês podem falar com propriedade, né. Tem muita coisa envolvida, não é simplesmente igual a gente fala do namoro, namoro e tal, mas não é só isso, tem muita coisa envolvida, né? Fala um pouquinho para nós ver como foi o conhecer a Ana, como foi esse tempo aí não precisa entrar em detalhes, mas tipo, fala para nós aí, até para o pessoal que tem os planos de orar com alguém, que tem esse intuito, né? Fala um pouquinho para nós aí, Vê. Então vamos lá, pessoal. Assim, eu falo que o Caná foi assim muito de Deus, porque desde o momento assim que
que eu cheguei, ela meio que recebeu, como ela recebe todo mundo, e tinha certeza, assim, que eu até falo para ela que eu ia namorar ela, né? Eu já tinha essa certeza em mim desde o momento, assim, que eu olhei, eu sabia disso, amor, beija, então eu já sabia disso e foi assim, cara, muito de Deus, porque eu vejo assim o cuidado de Deus em tudo, sabe? Aquela frase cristã é muito verdade, parece clichê, mas é verdade. Deus, ele não une pessoas, ele une propósito. E eu sempre assim busquei alguém que tivesse o mesmo princípio que eu carrego, sabe? Então, a gente se aproximou assim muito de Deus, a gente conversou assim muito tempo e até o momento que a gente percebeu que tinha um sentimento, mas o sentimento não é tudo. O sentimento não é tudo. Você tem que partir para o quê? Vamos ver se encaixa verdadeiro comigo. Vamos ver se a pessoa é de oração. E assim a gente começou a conversar, foi evoluindo. Aí veio o momento da oração. Oramos aí por bastante tempo até aí, alguns meses aí, quase um ano. Né? Oramos bastante tempo assim. E Deus foi confirmando em tudo. Eu vi que realmente era o que eu queria e se encaixava no que eu esperava, no princípio cristão, né? No propósito um com o outro, isso exatamente. Cara, você falou uma frase que acho que soou bem aqui na minha cabeça, fez até eco, que é o sentimento não é tudo, né? Você ia ver se encaixava. E eu acho que eu já falei, acho que pro Tiagão, que a gente não tem que tomar decisões pelo sentimento, mas por princípio, né? Porque o Coração sentimento do homem é enganoso, né? cada hora é um, mas o princípio ele se mantém. Então, que bom, é bom ver tudo que Deus tem feito aí na vida de vocês, como foi, bacana demais. E quer fazer mais alguma pergunta, Tiagão? Ah, Vi, de verdade. Peraí, deixa eu pôr minha garrafa aqui. Cara, não. Não tem mais perguntas, porque assim, a gente já conversa bastante. Acho que o pessoal deu para eles entenderem um pouquinho o que é ouvir. Ouvir fora daqui, ouvir na igreja, ouvir com a Ana, ouvir no ministério, enfim, os planos do Vinícius também, de pregar, de trazer a palavra e tudo mais. E, cara, tenho certeza que se a gente pegasse para conversar, igual a gente conversa pós-culto, daria umas 5 horas de podcast para mais. Mas, eu já vou finalizar a parte do Thiago aqui. Eu quero agradecer você, obrigado pela oportunidade de você contar um pouquinho, bem pouquinho, né, da sua história para nós e mostrar para o pessoal aquilo que Jesus fez na sua vida, né? Aquilo que ele já fez, aquilo que ele pode fazer e aquilo que ele ainda vai fazer na sua vida. Então, cara, muito obrigado. Meu amigão do coração, a gente, enfim, você sabe que qualquer coisa é só chamar. E da minha parte é isso, Vitão. Bom, então acho que só para encerrar aqui, para quem está nos ouvindo ou assistindo, lembrar do nosso culto de Páscoa, primeiramente, lembrar também das células, né? Como ele falou, ele voltou para Jesus através de uma célula, então acho que isso mostra a importância que tem, então procure a gente. Siga também a gente no Instagram, @JesusCast, @QuadrangulaRavaré e GFQ Avaré também. Tem mais algum recado, Ju? Então, é isso. Queria que você fique à vontade, dê uma palavra final aí pra gente. Dá uma saudação. Isso. Dá uma palavra pro pessoal que está em casa, que até agora ouviu o Vinícius, escutou um pouquinho da história, mas agora mostra para eles tudo aquilo que Jesus fez na sua vida e, resumidamente, um texto final aí, vamos assim dizer, Vi. Amém, pessoal. Quero agradecer aí o Thiago, o Vitinho, vocês são meu irmão do coração, o Ju, o Matheus, que também nos ajudou. Obrigado, gente, pela sua oportunidade. Foi bom trazer um pouco do que Deus fez na nossa vida. É claro que não tem como falar tudo, mas eu quero também agradecer já todos a liderança. Eu quero falar para você que, assim como eu, por um momento se sentiu assim, longe da presença de Deus, se sentiu sozinho, tenho certeza, você venha, faça uma visita para a gente. A igreja está pronta para te receber, assim como recebeu eu, assim como recebeu nossos amigos, venha, faça uma visita. Não tem como a gente citou aqui no podcast, você sabe, você foi marcado pela presença de Deus, não tem como você continuar fugindo. E Deus tem grande planos, propósitos para a sua vida. Você pode pensar assim, mas eu errei, mas eu fiz isso, não importa. Deus, ele não olha para isso, Deus não é como o homem, ele não vê o que você fez. Deus, ele vê seu coração, um coração contrito e quebrantado, ele não rejeita. Então venha até ele, venha até a presença dele, é hora de voltar para a presença de Deus. E você que nunca participou de um ministério, venha conhecer a gente, venha nos conhecer, venha ver essa recepção linda da nossa igreja. E então é isso, pessoal, obrigado. Eu sei aí que
foi um momento curto, mas deu para trazer um pouco aqui da nossa história e do nosso amor por Jesus, porque é isso que importa, é isso que nos move, é o nosso amor a Jesus. Então é isso, pessoal, fiquem com Deus, Deus abençoe.